Quando eu coloco assim, cura sem medicamentos, é para quê? É para que você consiga se curar emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, você consiga ter uma vida sem medicamento, se livrar do uso de medicamento e não ter a necessidade de, porventura, algum dia precisar usar medicamento. E assim, Então, vem bem a bem. calhar com a live de hoje, né, amiga? Corpo inflamado e o uso de medicamentos. É uma coisa que, quando a gente fala em remédio, a gente tem que deixar claro, não é que a gente é contra a medicação, né? A medicação, ela salva a humanidade, ela melhora os sintomas, né? Ela tira você de riscos. O problema tá quando você passa a ter a necessidade de usar isso para sempre, Uso né? indiscriminado, né? Uma substância exógena que seu corpo não conhece e você vai estar usando para sempre por conta de um desequilíbrio induzido por maus hábitos associados ao seu fator genético. Então, o problema está aí, né? Tem medicamentos que são ótimos, que aliviam, mas é um tempinho para você usar. Né? Medicamento tem que ser sintomático, né? Não vitalício para toda a vida. E você sabe, quando a gente fala muito assim sobre a cura sem os medicamentos, né? Como você pode não adoecer, como você pode prevenir as doenças, né? Enxergar os riscos que você corre e assumir atitudes que mudem esse percurso. Suplementar aquilo que você tem uma individualidade biológica de ter uma necessidade maior do que outras pessoas, herdada, enfim. Quando a gente fala nisso, às vezes as pessoas que seguem a gente podem confundir. Um dia eu atendi uma paciente e ela estava com uma infecção, né, bacteriana, e não queria tomar antibiótico. Eu disse, mas veja bem, a bactéria para morrer precisa do antibiótico. Mas, doutora, eu vejo que não é para usar remédio. Eu digo, não vamos deturpar, né? As informações de medicinas não são tudo nem nada. Então, a bactéria você tem que usar o antibiótico. Agora, se você está precisando usar antibiótico 4, 5, 6 vezes no ano, porque está tendo infecções repetidas, aí o problema não é a infecção bacteriana, é o teu sistema imunológico que está fraco. A ideia então, é o que você fez, né? O que você fez para ter a necessidade de usar aquele medicamento. É aí que a gente tem que agir. Não quando você tem necessidade, não tenho necessidade, não fiz nada para não tomar, estou precisando tomar e não vou tomar. Não isso. Né? Agora, o que você fez até chegar aí? Qual foi o seu meio de viver que lhe fez chegar nesse momento crítico de precisar utilizar um antibiótico, né? E a gente sabe que o antibiótico, né, amiga, ele mata a bactéria. Ele não mata só a bactéria ruim, ele mata todas as bactérias. Não é seletivo, né? Não é seletivo. E nós somos 10% humanos, 90% da nossa constituição é formada por bactérias. A gente tem mais bactéria no intestino do que quantidade de células no corpo inteiro. Então, tem necessidade da gente não se cuidar para precisar usar um antibiótico que vai matar muito as bactérias que nos formam. E se porventura for necessário usar, que se faça uma recuperação dessa flora, que assuma hábitos diferentes para recuperar mais rápido esse microbioma que desequilibrou por conta do uso do antibiótico e que já estava desequilibrado quando você adoeceu, né? Então, é necessário toda uma recuperação para não virar um efeito cadeia de problema. Engraçado que hoje, quando eu publiquei da nossa live, eu recebi um direct assim, doutora, é verdade que o anticoncepcional cai a imunidade? Eu digo, é. Aí a pessoa faz, como assim? Né? O anticoncepcional gera disbiose intestinal, que é o desequilíbrio na flora bacteriana do nosso intestino. Né? E as bactérias do nosso intestino, elas precisam estar equilibradas para poder trazer um benefício. São considerados um órgão nosso hoje em dia. Né? E que a gente forma até os nossos 6 meses de vida extraútero com todos os cuidados que nossas mães têm conosco. Não, e amiga, não só o anticoncepcional, né? Todos medicamentos. Gente, para vocês terem noção, só uma parte do medicamento é utilizado pelo nosso corpo para tratar algum sintoma. A outra grande parte do medicamento se acumula no nosso corpo e gera toxinas. Eles se acumulam em forma de toxinas, gerando os efeitos colaterais que nos causam a necessidade de tomar outros medicamentos para tratar os efeitos colaterais desse primeiro medicamento. Então, o que é importante é a gente cuidar do nosso corpo para que a gente não tenha necessidade de utilizar medicamento que absolutamente todos os medicamentos estão aí, a Manu acabou de falar. Gera desbiose intestinal e altera a imunidade. Exatamente. Simples. E aí, quando você junta
eu digo que você tem que ver as pistas, né? O contexto. Aí você junta uma pessoa que come açúcar, uma pessoa que come o glúten, uma pessoa que come o leite, as calorias vazias, falta de nutrientes, sedentário, não toma água, aí tem infecção, aí toma um antibiótico, aí dá mais desbiose, aí tem outra infecção. Então, assim, você não faz nada para estar bem, né? Nada. Parece que você vive no automático sem parar para olhar para si. Isso acontece muito. As pessoas, elas vivem e trabalham e faz isso, e essa obrigação, e aquela obrigação, e tô com fome, abre a boca e come qualquer coisa. Ninguém para pensar no ato do autocuidado, né? Tem que ser pensado. Eu tenho que estar com a minha água. Engraçado, eu atendi uma dentista essa semana. Ela disse, eu sou a chacota da turma, porque eu só ando com a minha garrafa de água. Eu digo, gente, que absurdo, né? Então, assim, as pessoas, elas vivem no automático, que o corpo, às vezes, vai te dando sinais que você nem para prestar atenção. Né? Eu agora dei para perguntar no começo da consulta, que antes eu não perguntava no começo. Você tem o diagnóstico de alguma patologia? Aí o paciente faz, não, na verdade, doutora, eu não tenho, não. Assim, eu nem sei direito, porque não tem nada que me incomode. Aí eu começo a perguntar, você espirra? Todos os dias, eu acordo espirrando, todo dia eu espirro e eu tomo antialérgico todo dia. Eu posso, você não tem nenhum problema de saúde. Mas já tá tão normal, né? Já você faz tá tão acostumada. Já tá tão acostumada. Eu tenho uma paciente que ela tinha muita diarreia também. E aí ela mudou de hábitos. E um belo dia ela teve diarreia. Ela disse, eu estou impressionada como a gente se habitua ao que é ruim e vive com aquilo de uma forma que você nem para prestar atenção que aquilo está acontecendo. Né? Então, como é que você vai cuidar de tantas responsabilidades se você não tem a responsabilidade sobre si mesmo, né? E é tão interessante que estava eu e a Manu, a gente conversando sobre o que a gente ia abordar nessa live, né? Porque quando a gente fala em corpo inflamado e medicamento é muita coisa. E aí a gente teve a Manu falou, amiga, e aí, estatina e os óis, omeprazóis? Eu disse, a grande maioria das pessoas que utilizam medicamento a longo prazo e vitalício são estatinas, né? Medicamentos para baixar colesterol, e os omeprazóis, medicamento para sintomas estomacais. E aí, né, vocês acham que esses medicamentos são realmente necessários? O que você fez para ter necessidade de usar esses medicamentos? Será que você pode mudar o estilo da sua vida, o curso da sua vida e evitar a utilização desses dois medicamentos que são... Eu vou colocar mais um, tá, amiga? Que é o Rivotril, né? Que é um dos medicamentos mais vendidos do mundo. E é um remédio tarja preta, né? Um remédio que causa uma dependência tremenda, que para tirar é um medicamento que é difícil para fazer o desmame. E é impressionante a facilidade das pessoas em comprar e consumir esse medicamento. É porque é muito barato, amiga. Tu sabe quanto é uma caixa de Rivotril? Não tenho nem ideia. R$10. Mas não é só isso, amiga. Você precisa da receita. Amiga, mas as coisas são assim, não sei o que acontece não nesse mundo. A pessoa, quando quer uma receita, consegue, não sei o que acontece. Não, e pega do vizinho, né? Não, que a minha vizinha tinha o restinho de uma cartela. É isso! Eu tava tão ansiosa, peguei um remedinho da minha vizinha, me fiquei calminha, não consegui mais me livrar. Foi só, olha, doutora, só meia bandinha. E ele já é pequeno, foi meia bandinha, então não foi nada, né? Então, assim, lógico que a gente está falando isso de pessoas que usam indiscriminadamente. Tem pessoas que têm necessidade, que utilizam por curtos períodos de tempo, que é necessário em alguns momentos da vida, mas a gente está falando aqui em uso crônico, uso indiscriminado, uso sem necessidade e uso principalmente descontrolado. Né? É tanta história que a gente recebe, né, amiga? Esses dias não, em novembro eu estava em São Paulo para a parte prática do curso do Ítalo, né? E eu estava presidindo uma mesa de discussão e só médico, né, que estavam querendo mudar o estilo de vida, e o médico falou assim: eu tomo Rivotril para dormir e tomo Venvance para ficar para acordar. Eu ia contar aí eu juro, amiga me deu dó, sabe? Eu disse, meu Deus. Dá um nó na garganta, né? Na gente que trabalha com isso, dá uma angústia. E o pior não foi isso, foi ele falando assim: mas eu não reponho meus hormônios porque eu morro de medo de repor hormônio. Morre de medo de repor hormônio e não tem medo de usar Rivotril, não tem medo de usar
Venvance, não tem medo de usar outros medicamentos que intoxicam, gente, que o corpo não sabe o que fazer e que está precisando ser usado porque você não se cuidou, né? Não teve o autocuidado, né? Então, assim, começa aí, ó. É muito Dorme triste. mal. O que acontece? Vamos lá, dá uma visão geral. 9, 10 horas da noite, tá, a pessoa? Com a tela, computador, celular, iPad, ou faz atividade física muito intensa durante a noite, né? Ou trabalha no computador durante a madrugada. Café, toma café no jantar. Café no jantar, ou chás estimulantes. O paciente chegou um dia desse e falou assim, doutora, eu não consigo dormir de jeito nenhum, não sei o que é que acontece. Aí consulta gigante, perguntando mil coisas, chegou no final, eu fiz, e você janta o quê? Não, eu tomo uma caneca de café com leite e açúcar. Açúcar, leite e café. Eu disse, óbvio que você não vai dormir. Aí a senhora vai me passar qual remédio para dormir? Eu digo, não tome café, nem o leite, nem o açúcar. Tá curada. Pronto, simples assim, né? Fora isso, né, amiga, as pessoas que não têm sono, elas ficam muito na tela, né? Celular, iPad, computador, enfim, esperando o sono chegar. E o sono não chega nunca e nem vai chegar. Né? E nem vai chegar. Pode até chegar. O olho cansa, o olho pesa, o olho quer fechar. Mas eles o não sono soltam o é celular. parador. Dorme com o telefone aqui, ó. Exatamente. Dá uma tendinite. O telefone cai em cima, mas eles não largam o telefone. E essa luz azul, essa luz branca, essa luz bloqueia muito a melatonina, que é o nosso hormônio principal de sono reparador, de produção adequada de todos os hormônios no dia seguinte. Melatonina, para vocês terem noção, ela é capaz de prolongar o início da menopausa nas mulheres. Porque é como se a reposição da melatonina deixasse a nossa glândula pineal descansando para produzir os hormônios necessários no dia seguinte. De todos, né, amiga? Porque a gente sabe o fator protetor que a melatonina tem para os ovários, né, para o cérebro, para nossa saúde em geral, nossa pele, para a pele, para né? pele, para o cabelo. Exatamente. Então, assim, existe o uso tópico da melatonina, tem a melatonina que você usa de manhã, que não é, as pessoas acham muito que melatonina é para insônia. Tem que saber o que é insônia, o que é sono leve, são coisas diferentes, né? São os detalhes que fazem a diferença, né? Exatamente. Então, assim, as pessoas não dão muita importância ao básico da vida, se inflamam o tempo inteiro e a consequência disso é emendar um medicamento no outro. Eu não vou esquecer nunca um jovem que eu atendi de 24 anos, que veio perto de, eu acho que era outubro ou novembro do ano passado, e assim, ele era mal-humorado, ele estava acima do peso, ele tomava Venvance, ele tomava remédio para dormir, ele tomava remédio para ansiedade e Venvance, né? Olha aí. E ele, doutor, eu vim aqui porque eu preciso emagrecer, eu quero ficar forte para o verão, em dezembro. Aí eu disse, vamos conversar um pouco, né? Ele vivia adoecendo, ele vivia resfriando, ele tinha dificuldade de se concentrar, sabe? Ele se mexia o tempo inteiro, ele não parava quieto para prestar atenção na consulta. E eu disse, eu preciso que você preste atenção aqui, ó. Olha o que está acontecendo com a sua saúde, você com 24 anos. Resultado, ele tá incrível, maravilhoso, e hoje ele tá forte, magro, lindíssimo. Olha aí. E ele fez, doutor, eu não me conheço mais. A minha namorada disse assim, de repente você ficou tão legal. Você não fica doente, você tem disposição, você vive rindo. Outra você pessoa, presta atenção quando a gente fala. Você não é ranzinza, né? E não usa remédio nenhum, amiga. Ele não usa nenhum medicamento. Ele usa vitaminas, minerais, comida, água e atividade física. Agora, é fato que ele tem uma condição imunológica do espectro da autoimune, né? Que fazia ele ter uma fadiga, ele ter uma ansiedade e que isso piorava com aqueles medicamentos. Então, às vezes, você tem ansiedade e usa o medicamento para ansiedade, mas a causa do teu problema tá lá atrás, só gera um distúrbio maior que não resolve a causa. Né? Mas o problema as pessoas usam os medicamentos de forma indiscriminada sem buscar a causa. E além de tudo, amiga, as pessoas não buscam entender que tem como parar de usar medicamento, tem como você mudar o curso da sua saúde para você não ter necessidade de usar medicamento, né? Foi por isso que eu tive a ideia de fazer um curso desse,
para mostrar que é possível, para mostrar que eu tomo aquele medicamento. Será que eu posso parar? Calma, preste atenção como é que teu corpo funciona. Qual foi a causa que fez você tomar aquele medicamento? Eu Qual atendi esses atitude dias você uma pode mudar que médica. vai diminuir esses sintomas? Eu atendi uma médica esses dias, ginecologista, que ela foi passado remédio para colesterol, ela já na menopausa, 70 anos. Ginecologista na menopausa sem repouso hormônios, tá? E ela ela estava com colesterol de 300. E aí foi passado estatina para ela. E ela veio para mim já tomando medicamento, o colesterol dela baixou para 114. Sem fazer reposição hormonal. Sem fazer reposição hormonal. Bacana, e aí, né? Então imagina, sem reposição hormonal, colesterol tecida subiu. desconcentrada, osteoporose. Pronto. Colesterol subiu por quê? Porque é matéria-prima para a produção de hormônio. Aí o que foi que a gente foi lá? Pá, bloqueou mais ainda o colesterol. O que aconteceu com os hormônios? Queda maior ainda, né? E aí, só que ela veio para mim já assim, com a consciência de que não queria tomar medicamento para colesterol. Ela veio e disse, não, eu quero que você me ajeite, porque eu não quero mais tomar isso. E ela mesmo, assistindo várias lives nossas e de muitas pessoas, parou o remédio para colesterol e calculou o índice cardiovascular. E o índice cardiovascular dela, de risco cardiovascular com colesterol total de 300, deu baixo. Porque ela tinha triglicerídeo baixo e HDL alto. Certo? Todos os marcadores de inflamação dela estavam baixos. Será que ela tinha necessidade de usar medicamento para colesterol? Ou ela tinha necessidade de regularizar os hormônios dela, que era uma causa de aumento do colesterol? É isso que vocês precisam entender. É isso que vocês precisam entender. E, amiga, o mais interessante é a necessidade que cada um tem de entender e de juntar essas informações para poder ter segurança de dizer para algum profissional que queira passar um medicamento que não é cabível naquele momento, o paciente falar, peraí, vamos tentar de outra forma. Me passa isso aqui, vamos tentar de outra forma para ver se a gente resolve a causa do problema. E também estar disposto a fazer a sua parte, né, amiga? Na live lá nossa que a gente falou sobre inflamação, a gente falou muito isso, essa questão do colesterol, né? O colesterol que infarta é o inflamado, estando alto ou baixo. Então, se a gente para pensar que pessoas de colesterol normal também infartam, para que eu vou baixar o colesterol de quem está com colesterol alto? E aí é que vem uma análise clínica criteriosa e muito prudente. O seu colesterol é alto por conta dos hábitos que você aprendeu com a sua família e você manteve ele, todo mundo tem colesterol alto por isso, ou o seu colesterol alto familiar é mesmo uma herança genética que, apesar de ter excelentes hábitos, ele vai permanecer alto. Porque se for por maus hábitos, esse é um colesterol alto ou baixo inflamado. Mas se você tem excelentes hábitos, se você não está inflamado, não tem como uma partícula grudar na outra e formar a bolinha que vai ocluir o vaso, né? Então é nisso que é nesse raciocínio que a gente tem que informar os nossos pacientes. Ai, doutora, como é que eu vou saber se eu estou inflamada ou não? Eu digo, sua consciência. Tá tomando água, tá comendo direito, tá usando suas vitaminas, seus antioxidantes, tá fazendo atividade física. Como está o seu cocô? Como está? Então, eu tô mais ou menos. Eu digo, então você tá mais ou menos no risco do infarto. Independente da quantidade de colesterol. Olhem para o cocô de vocês. Ele dá um sinal muito forte de como está o intestino. Toda a inflamação começa no intestino. Como é que está o cocô de vocês? Ele afunda ou ele boia? Ele é mal formado ou ele parece uma bananinha? Ele sai de bolinhas de carneirinho? Você tem diarreia, você tem constipação, o odor é muito forte, você tem queimação, ardência ao defecar. Olha aí, esses sinais são muito importantes de como está dentro de você, o que está acontecendo dentro de você. Olha para a sua língua. Como é que está a língua? A língua dá sinais de inflamação, uma língua geográfica, uma língua partida, uma língua com marcas de dentes. No curso eu falo muito sobre isso, amiga. Como estudar a sua língua. Como estudar o seu intestino, como saber como é a saúde, como que seu corpo tem saúde, como seu corpo tem doença.